Olá, caríssimos. Aqui estamos mais uma vez para as nossas reflexões hoje com o livro Horizontes da Mente, autor Miramês, psicografia de João Nunes Maia. O texto que escolhemos hoje é Enfermo Inteligente. Nós sempre repetimos, eu acho importante que a gente repita, porque cada texto, cada reflexão, algumas pessoas veem e não veem as outras. É uma pequena reflexão em cima de um texto que tem uma profundidade muito maior e uma abrangência muito maior do que a gente consegue trazer aqui em 15 minutos. Então, fica a referência para que vocês possam ir até o texto e que possam fazer a própria leitura e refletir sobre ele. Eu escolhi esse texto hoje especificamente pelos momentos que nós estamos vivenciando com a pandemia da Covid-19. Eu tenho procurado trazer textos que sejam bem pontuais em relação ao que nós estamos vivendo no momento. E o Enfermo Inteligente é um texto que nos remete a questões muito individuais, de posicionamento, ou melhor dizendo, de reposicionamento diante da vida e diante de si. Bom, Miramês começa esse texto nos fazendo refletir sobre a condição de enfermidade. Quando nós nos encontramos enfermos, nós estamos diante do outro como um necessitado, como alguém que precisa de amparo, que precisa de socorro, que precisa de ajuda. É interessante a gente pensar assim, porque às vezes a gente pensa naquele doente, naquela enfermidade avassaladora, que nos deixa numa situação muito frágil. Mas não é só esse tipo de enfermidade. Uma torção no pé nos coloca numa condição de necessitado diante do outro, para nos movimentarmos, para nos tirar do lugar, para nos socorrer. Uma torção na mão, ou seja, seja qual for a circunstância de enfermidade, seja em qual nível ela se der, o enfermo precisa entender que ele está numa condição de necessitado. É tão interessante porque esse texto me remeteu imediatamente à parábola do bom samaritano. Eu vou ver se eu uso ela aqui mais de uma vez, porque eu acho que neste momento a gente precisa desta parábola, ou melhor, neste momento, esta parábola nos auxilia muito a entender essa condição de enfermidade e a necessidade de utilizar a inteligência neste momento. A parábola do bom samaritano, a gente sempre pensa naquele cuidado do próximo e a gente sempre pensa no bom samaritano. A gente sempre se coloca naquela posição de bom samaritano. Mas neste texto específico, Miramês não faz menção ao bom samaritano. Eu que estou usando porque me remeteu a essa parábola. A nossa condição é do homem caído. Quem é o enfermo? O enfermo é o homem caído. Então, quando eu penso nessa condição de estar abatido, de estar necessitado, de estar precisando de ajuda, eu estou nessa condição de homem abatido. Aí, o que o Miramês fala? Que independente, que mesmo nós estando nesta condição de caído, de derrotado, de necessitado, nós precisamos utilizar a inteligência. Nós precisamos nos colocar, nos posicionar, melhor dizendo, como seres inteligentes que somos, e precisamos utilizar a inteligência de uma forma positiva. Não, o homem caído, o enfermo, ele vai reagir, ele precisa reagir. A necessidade dele é de reação. Reação positiva diante da enfermidade, diante da sua condição, mesmo se sentindo abatido, mesmo se sentindo necessitado de cuidados dos outros.
Por que que é importante isso? Para que ele não fique na posição de autocomiseração, de cuidado, de sofredor, de um necessitado nessas condições. Então, é aquele que precisa de ajuda, mas ele precisa reagir, ele precisa se posicionar buscando esta ajuda. E aí eu vou ler o trecho de Miramês, porque eu acho ele de uma grandiosidade ímpar. Está exatamente no segundo parágrafo do texto. Ele diz o seguinte: amigo enfermo, coloca-te na posição de defesa, mas aquela que não entristece, que não reclama, que não revolta, que não se inveja. É a luta interna na tua mente, renovando conceitos na base das recomendações do Cristo Jesus. Olha que o convite é um desafio, porque não é tão simples. Então, a inteligência nos convida a buscar nos ensinamentos de Jesus as orientações necessárias para que eu entre nesse combate comigo mesmo, neste momento, que é um momento, a gente está falando de um momento de dor, a gente está falando de um momento de enfermidade, a gente está falando de um momento de fragilidade. Mas que eu não posso me acovardar. Que a inteligência me convida a refletir, a raciocinar. E aí a gente pensa, por que é momento de refletir? Por que é momento de raciocinar? Porque é importante entender o que eu estou fazendo ali. Por que eu estou nessa condição de enfermidade? Acima de qualquer coisa, é necessário perdoar. Olha como a atitude do perdão ela é importante em todas as circunstâncias da nossa vida. Independente do que tenha ocorrido para eu estar ali naquela condição, eu preciso trabalhar o perdão. O perdão a mim, o perdão às circunstâncias, às vicissitudes da vida, o perdão muitas vezes ao outro, que às vezes o outro é que me levou àquela condição. Me levou no sentido de, às vezes um acidente ou alguma coisa por aí. Mas de qualquer forma, o que a gente precisa entender? A nossa consciência nos convida à reflexão. Mas por que a reflexão? Por que o trabalho? Porque é preciso desenvolver um trabalho de limpeza, de asepsia, de mágoas, de rancores, de ressentimentos, de seja o que for negativo que tenha me colocado naquela condição ou que venha à minha mente naquela condição, para que eu possa me proteger. Me proteger. É tão importante a gente pensar isso, porque o Miramês considera o perdão e o amor, esse posicionamento diante da vida, amorosamente, na atitude de perdão e buscando na oração o amparo necessário, principalmente buscando na oração esse amparo, essa formação de uma vibração, de uma cadeia energética que nos proteja de outras questões, além da enfermidade a qual nós já estamos submetidos. E aí, ele faz uma analogia que é importante a gente considerar. Ele fala que quando nós conseguimos este movimento de reflexão positiva, de busca de entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, e de aproveitar a oportunidade da enfermidade como um momento ímpar, como um momento diferenciado no aprendizado humano, Miramês nos fala que este momento, ele considera este momento que é a enfermidade e esse movimento que nós precisamos fazer de perdão, de amor, de mansuetude, é um momento análogo ao que ele chama de hora profética, a hora profética de arrancar o joio, de separar o que é joio, o que é trigo e arrancar isso
da nossa vida. Olha como que é bonito e poético isso. E eu não vou destrinchar essa fala, não, que é para cada um pegar e para cada um raciocinar dentro das suas condições, utilizando a sua capacidade, o seu potencial intelectual, de inteligência e a sua potencialidade divina. Ou seja, as características que eu trago em mim já desenvolvidas, que seja de paciência, que seja de mansuetude, que seja de misericórdia, automisericórdia, que seja de misericórdia para com o outro, para que eu possa aproveitar este momento de limpeza, né, que é uma asepsia, essa separação do joio do trigo, para que eu possa usufruir da oportunidade da enfermidade e colher algo melhor. Lembrando, como o Miramês coloca para a gente, que não é um momento de colheita, é um momento de separar o joio do trigo. Então, essa separação do joio do trigo é um movimento de limpeza, de asepsia. Com o agravante que ele nos pontua ainda nesse texto que uma atitude oposta, ela nos coloca numa condição de sofrimento. Ela coloca numa condição de fragilidade diante da própria enfermidade. Tem um outro parágrafo que eu acho muito importante, está no terceiro, aliás, que ele diz o seguinte, falando das atitudes opostas. Neste momento de enfermidade, se te sentires aniquilado, compactuarás com as forças dessa natureza. Se a angústia te ronda o coração e cederes a essa opressão, estarás te colocando ao lado do desânimo. Se os problemas morais invadem o teu convívio, ateando fogo em teus sentimentos, estarás entrando num processo de autocomiseração ou de cobrança excessiva. Lembra do perdão que nós falamos lá atrás? A necessidade de perdoar, independente do que tenha te levado a estar nessa condição de enfermidade, o perdão é imprescindível. A atitude amorosa é imprescindível para que a gente possa avançar neste momento, nesses momentos dolorosos, para que esses momentos dolorosos possam ser momentos de aprendizado. Nunca nos esquecendo, ou melhor dizendo, sempre nos lembrando de utilizar o recurso da prece. Porque o recurso da prece que nos possibilita essa conexão com Deus, essa abertura diante de Jesus, no seu processo de cura, de socorro, de amparo, e aos seus servos de luz. Estejam eles trabalhando em que nível for, para nos auxiliar a vencer as enfermidades do corpo e da alma, dentro de condições as mais variadas que nós nem conseguimos distinguir aqui, mas que se operam. Se a gente possibilita neste momento de enfermidade, num outro momento, porque esse outro momento que é o momento de colheita, a gente vai falar, nossa, aconteceu um milagre. Nossa, como que eu não percebi naquele momento? Como que mudou? A gente não percebe as grandes mudanças neste momento, até mesmo por causa da dor na qual nós estamos inseridos. Mas quando passa, quando a gente revê, se a gente de fato muda a postura diante da vida, diante das vicissitudes da vida, diante de nós mesmos, se nós conseguimos fazer essa asepsia, travar essa luta interna, a gente consegue avançar. Então, quando o Miramês nos chama a atenção para utilizar a oportunidade essa oportunidade da enfermidade como um processo de trabalho interno. Ele usa, num outro momento, ele fala, ainda falando dessa vinha de luz que nós somos, que este momento de conexão com Deus, ele nos auxilia a perceber o convite do Senhor para que nós trabalhemos na vinha de luz. A vinha de luz que é você. Você, enquanto filho de Deus, cada um de nós é uma vinha que o Senhor convida ao trabalho interno. Lembra lá da parábola dos trabalhadores da última hora? Independente da hora que você chegar,
Da hora que você despertar, independente de como você despertar, se for através das instruções, se for através do amor, se for através da dor, porque a enfermidade é uma grande dor, né? Aliás, tem nos níveis mais variados possíveis, independente do nível dessa dor que te alcança, se você consegue compreendê-la como um processo ou um recurso que vai te possibilitar atuar sobre si mesmo, fazendo aquilo que na doutrina nós chamamos de reforma íntima, aquilo que Jesus nos convida o tempo inteiro, que é a transformação interior, nós vamos, a partir dessa tomada de consciência de si, ampliar a nossa inteligência, ampliar os nossos potenciais divinos e avançar neste processo de aprendizado. Então, tentando resumir, ele procura nos ensinar, Miramês procura nos ensinar que o enfermo inteligente é aquele que aproveita toda a oportunidade que a enfermidade lhe traz para trabalhar no seu interior. É você e Deus. O trabalho que Deus nos convida é o trabalho do amor, da produção do amor, em todas as suas manifestações, na resignação, no perdão, na paciência, na misericórdia, na mansuetude, na compreensão, na caridade. Ou seja como for, o convite é o amor. Tem uma outra coisa interessante, eu não vou entrar muito nela, mas ela nos remete também ao bom samaritano, que Miramês deixa bem claro que essa condição de enfermo em que a gente se encontra, ou quando a gente se encontra, ou o outro se encontra, este homem caído na beira da estrada é que possibilita ao outro, ao próximo, que ombreia com você, que transita em torno de você, que vive com você, que divide a vida com você, esteja em que nível for, amigo, pai, mãe, cônjuge, filhos, não interessa a posição que ele ocupa. Despertar em si potencialidades divinas, como o samaritano que desperta em si a bondade. Então é aquele amigo que cuida, é aquele filho que toma todas as providências, é aquele cônjuge que está junto, companheiro, conduzindo, é aquele pai, aquela mãe extremamente amoroso que está ali debruçado sobre você. Então a dor, a enfermidade, quando você se resigna, quando você utiliza a inteligência, ela te ajuda a crescer. E ela vai ajudar quem está em torno de você também a crescer. Para finalizar, o Miramês salienta algo que eu acho de extrema importância a gente ler para ficar na nossa mente. Ele nos diz o seguinte, sobre a enfermidade. A fé anula a dor. E a dor, por sua vez, desperta em nós a fé. Avancemos, pois, com Jesus e por Jesus em todas as direções que as nossas necessidades espirituais acharem conveniente. Muita coisa para a gente refletir, para a gente pensar e para a gente seguir em frente, para a gente entender que toda oportunidade é oportunidade de crescimento, é oportunidade de aprendizado do amor, inclusive a enfermidade. Que a paz do Cristo Jesus siga conosco a nos conduzir.